Muito bem. A partir dessa aula, pessoal, a gente começa a falar um pouco sobre a questão do ensino da geografia nas séries iniciais, né? Antes de primeiro ao quarto ano, agora de primeiro ao quinto ano. Aí está como série, né? Porque antes era série e era até a quarta série. A série já era segunda fase. E agora é até a quinta série, só que a terminologia é ano, né? Então, só para situar vocês. Quando a gente pensa em ensino de geografia nos anos iniciais, que é o escopo de atuação do pedagogo, nós estamos necessariamente pensando em um tipo de ensino que compreende o que ensinar e o como ensinar. De modo que o texto que eu postei como atividade para vocês para a próxima aula, né, que no caso, dia 20, ele compreende a questão inicial do como ensinar, que é o estágio no ensino de geografia nos anos iniciais. Aí depois a gente vai falar da questão do ensino em si e das atualidades da questão do ensino de geografia também. Né? Então a gente vai permear nesse segundo momento da disciplina, né, do componente curricular, que é a N2, a gente vai pensar todas essas questões ligadas ao ensino da geografia. Tá? Então vamos lá. O item 3 do PCN, né, de geografia e história, ele pensa a questão de aprender e ensinar geografia, então, no ensino fundamental. Né? É o tópico 3. E aí, o texto diz assim, que independente da perspectiva geográfica, a maneira mais comum de se ensinar geografia tem sido pelo discurso do professor ou pelo livro didático. Né? Com o retorno presencial, acredita-se, né? Acredito eu que nós teremos, então, esse retorno presencial. A gente vai fazer mais ou menos no esquema de seminário, plenária, né? A gente vai fazer a análise de livros didáticos. Então, dentro dessa análise de livros didáticos que nós vamos fazer, eu vou disponibilizar alguns livros didáticos para vocês, em PDF, né? Vocês vão escolher o ano, né, do que vocês querem, vão fazer uma análise desse material, eu vou subsidiar vocês, né, sobre como fazer uma análise do material didático, até porque quem já é ou quem vai atuar na educação municipal, né, nos anos iniciais do ensino de geografia, vai ter que saber fazer essa análise, né, porque embora ela seja coletiva, você precisa saber se posicionar. E vai esquematizar, né, pensar uma aula de geografia a partir desse livro didático escolhido, mas isso posteriormente. Né? De modo que agora o que nos interessa pensar é que, quando se fala em ensino de geografia, a gente fala da atuação do professor e da qualidade do livro didático para esse ensino de geografia. Né? Então, o PCN diz assim, que as abordagens atuais da geografia têm buscado práticas pedagógicas que permitam apresentar aos alunos diferentes aspectos de um mesmo fenômeno em diferentes momentos da escolaridade. Ou seja, algumas questões a criança começa a estudar no primeiro ano e ela vai estudar as mesmas questões no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano e no quinto ano. Eu vou dar um exemplo que nem é de geografia, é de matemática que eu tenho acompanhado com os meus filhos, né? Por exemplo, aquela questão de combinações, né? Então, eu tenho 2 bermudas e 3 camisas. Quantas combinações são possíveis ser feitas? Né? Então, essa é uma questão de matemática.
que eles começam a ver no primeiro ano e eles vão vendo isso no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Em geografia, uma questão que é muito recorrente é a questão da localização, aprender a se localizar no espaço geográfico. Ou seja, primeiro a criança vai falar sobre a sua rua, sobre o nome da rua que ela mora, o bairro, o nome do bairro. Depois ela vai falar das imediações, que foi aquela atividade que a gente fez anteriormente. Depois ela vai aprender a fazer o traçado do caminho da escola. Depois ela vai aprender maquete, planta baixa e assim por diante, né? Então, esses diferentes aspectos de um mesmo fenômeno são estudados em todos os anos das séries iniciais, né? De modo que os alunos possam construir compreensões novas e, à medida que o ensino daquele componente vai avançando, elas vão conseguindo fazer, então, compreensões mais complexas dos conteúdos, né? E aqui eu trago como exemplo para vocês a questão da maquete, que é uma atividade que os pais, na maioria dos casos, é claro, eles detestam, porque demanda tempo, e tempo é uma coisa que pai não tem na atualidade, mas, ao mesmo tempo, é uma atividade que envolve muita criatividade, e a criança acaba conseguindo. Boa noite, Joyce. A criança acaba conseguindo desenvolver muito a percepção geográfica dela quando ela constrói uma maquete. Ainda que a maquete não fique bonitinha, ainda que ela use materiais de pouca qualidade, materiais recicláveis, ou seja lá o que for, ou seja, nem sempre é possível ter isopor, né? Muitas vezes a criança vai trabalhar com papelão, com jornal, com bucha, aquelas buchas de tomar banho, seja lá qual for o material, mas o importante é que a criança ali está construindo as suas percepções. Nesses dias que eu estive em Caldas, eu sempre gosto de ir numa loja lá, que é uma loja que vende azulejos temáticos. Eu não sei quem chegou a conhecer já essa loja. Ela fica ali numa das ruas principais de Caldas, né? E aí você compra o azulejo e tal, o azulejo vem com frase, você pode colocar, imprimir foto no azulejo e tal, aquela coisa toda igual se faz com canecas, né? E aí teve um lá que me chamou muito a atenção, que dizia assim, desculpe a bagunça, temos crianças construindo memórias, né? Então, o que que significa isso? Significa, e é muito difícil os pais entenderem isso, né? Todos os pais, pais professores também, não é diferente. Mas, por exemplo, quando a criança monta uma fazendinha, ou está brincando num canto ali da casa e deixa ali os brinquedos e tal, muitas vezes essa criança iniciou um projeto, né? Na cabeça dela é um projeto. É como se você começasse a escrever um texto, deixasse ali, é como se você começasse a ler um livro e marcasse a página. Então, aquilo ali para ela é um projeto, né? Tem um vídeo que eu acho que vocês assistiram na disciplina de Corpo, Cultura e Expressividade, que é de uma escola italiana chamada Reggio Emilia. E nessa escola, é uma escola construtivista e tal, as crianças elas começam a fazer uma atividade com massinha, com palito, ou seja lá com o que for, e aquela atividade vai ficar ali, né? Ninguém vai mexer naquela atividade, elas não vão guardar, porque no outro dia elas vão retomar. Então, em geral, é uma atividade que leva vários dias para ser feita. E ela fica ali no local onde a criança começou a fazer, e ninguém vai mexer e tal, né?
Então, isso são os projetos. E quando a gente pensa em maquete também, né, muitas vezes não dá tempo de fazer uma maquete em geral. O professor pede uma maquete com uma semana de antecedência, e aí a criança e o pai e a mãe, enfim, o cuidador, seja quem for, vai ajudar a criança a fazer, a montar aquilo, né? E leva vários dias. Então tem que deixar no local e tal, e faz a exposição na escola, depois vai ficar mais um tempo ali, depois joga isso fora, enfim, né? Mas é um projeto e a gente precisa considerar, então, dessa maneira, né? O PCN diz que essas práticas envolvem procedimentos de problematização, observação, registro, porque aqui a criança pode produzir um texto sobre aquela atividade que ela fez, uma explicação, né? Envolve também descrição, documentação, questão de nome de rua, por exemplo, né? Representação e pesquisa de fenômenos sociais, culturais, naturais, geográficos, que compõem paisagem e espaço geográfico. Então, eu já comentei com vocês, por exemplo, a questão das chamadas Feira das Nações. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de participar de uma Feira das Nações ou de uma feira de regionalidades, né? Mas como a gente vê aqui na imagem, você tem os vários estados do Brasil, mas aqui estão representados nesse primeiro quadro a região norte e a região sul, né? Aqui é a região nordeste, região sul, né? E todos esses estados têm características regionais, têm músicas regionais, têm comidas regionais, né? Assim como nós aqui em Quirinópolis temos a Chica Doida, né? Existe até uma briga, acho que essa briga ainda está na justiça até hoje, para saber se o pão de queijo ele é mineiro, se ele é goiano, né, e tal. Tem uma briga que eu acho que já encerrou entre Rio Verde e Quirinópolis para saber quem é o dono realmente da Chica Doida, da receita original da Chica Doida, né? Então, essas feiras regionais, elas nos ajudam a perceber que existem peculiaridades, características geográficas regionais que muitas vezes emergem da cultura daquela região. Então, a alimentação tem a ver com a paisagem, tem a ver com o relevo, tem a ver com a questão agrícola daquela região, mas tem a ver também com a cultura daquele povo. Então, a maneira como aquele povo cozinha e come, né, é muito específica, né, por exemplo. E a gente já mencionou aqui o caso do churrasco americano, né? Todo churrasco americano ele tem na sua receita a questão agridoce. Então, ou eles usam mel, ou eles usam o molho barbecue, ou eles usam, como a gente faz aqui, o tender, né, no Natal. Então, eles usam o abacaxi, ou então o doce de abacaxi, e assim por diante. Ketchup eles usam também, né? Então, tudo isso são características regionais, né? Enfim. Ainda no PCN, é fundamental que o professor crie e planeje situações nas quais os alunos possam conhecer e utilizar tais procedimentos, que é a observação, a descrição, a experimentação, a analogia, síntese, e tudo isso deve ser ensinado de modo que os alunos aprendam a compreender e representar os processos de construção do espaço dos diferentes tipos de paisagem, de território, de situações e condições geográficas e etc. E aqui o exemplo que eu trago para vocês é justamente o exemplo da maquete que foi observada, né? Eu acho que uma atividade muito interessante é quando o professor tem a sensibilidade de pedir que a maquete seja feita dentro de uma caixa de sapato, como é o exemplo aqui, né? Por quê? Dois motivos. Primeiro, você não demanda nenhum tipo de gasto extra, porque mesmo que a criança não tenha uma caixa de sapato em casa, ela pode, né, ir na avó, no avô, pegar uma caixa de sapato, ou mesmo pedir numa sapataria, que eles sempre têm caixa sobrando, né?
Se não for uma caixa de sapato, pode ser uma caixa de supermercado. O supermercado já tem ali aqueles caixotes externos onde eles colocam as caixas deles e tal, né? A Autovisa tem isso, e alguns outros mercados também. De modo que a caixa de sapato facilita muito o processo, além do que ela tem tampa e isso já fica guardado depois, né? Então, não ocupa muito espaço e etc. Eu já mencionei com vocês uma atividade que o Pietro fez no terceiro ano, segundo ou terceiro ano do ensino fundamental, que foi fazer um cômodo da casa dentro da caixa de sapato. Então, foi uma atividade muito interessante para ele. Primeiro, a gente fez a, a sala de aula dele, né, dentro da caixa, e depois a gente fez um cômodo da casa. Depois eu vou até ver se eu acho aqui, porque ainda tenho guardado isso, para mandar uma foto para vocês. Mas é uma atividade bastante interessante, criativa também, que ocupa, como eu disse, pouco espaço, né? E ao mesmo tempo que estimula bastante a criatividade dessa criança. Tá? A paisagem local, o espaço vivido pelos alunos, deve ser objeto de estudo ao longo de 2 primeiros ciclos, entretanto, não se deve trabalhar no nível local, mundial e hierarquicamente, ou seja, a questão do espaço vivido pode ser ou pode não ser o real e imediato, pois são muitos e variados os lugares com os quais os alunos têm contato e, sobretudo, que são capazes de pensar sobre, né? Agora à tarde, a, deixa eu ver quem foi, a Leidiane, ela me mandou uma mensagem de que ela não ia assistir a aula hoje, porque ela estava no sítio, na região da fazenda não, na região da Guarirobas, que é uma das regiões aqui de Quirinópolis, né? Regiões rurais de Quirinópolis. E aí ela mandou um vídeo lá da fazenda, e muito interessante, né? Poço, lago, ali naquela região tem uma serra também, né? Então toda a questão geográfica ali foi bastante interessante ela ter enviado isso, né? Justamente porque nos dá a possibilidade de enxergar um pouco a questão do espaço geográfico no qual ela está inserida, né? E aqui a gente tem algumas questões ligadas ao espaço vivido, né? Questão dos quilombolas, e aí seria muito interessante, né? Que a gente, mas pelo andar da carruagem, da Covid, vai ser totalmente inviável isso, né? Ou uma visita aos quilombolas, ou uma visita a uma aldeia indígena, ou uma visita a um assentamento de sem terras, né? O professor Edevaldo faz muito isso, né? Ele é da área de geografia. Então, tudo isso são regionalidades, né? E muito características. Esses dias em Caldas, a gente acaba observando, né, o comportamento das pessoas, tanto na cidade, como no hotel onde você fica e tal. E aí eu comentava com a minha esposa que cada família tem um comportamento diferente dentro do clube, né? É bastante interessante perceber isso. Cada um traz a sua cultura para aquele espaço, que é um espaço sintético, né? Ele não é necessariamente um espaço cultural, mas cada um traz as suas características ali, o seu jeito, a sua alimentação, enfim. Né? E a cidade, por ser uma cidade turística também, ela tem que abrigar todas essas nuances, né, culturais ao mesmo tempo. O PCN diz que estudar a paisagem local ao longo dos primeiros, ou do primeiro e segundo ciclos, né, é aprender a observar e a reconhecer os fenômenos que a definem e as suas características, e descrever e representar, comparar e construir também explicações sobre esses fenômenos, né? Mesmo que de maneira aproximada, subjetiva, em que você vai buscar então a percepção de cada uma das crianças. Tá? Eu trago para vocês então um vídeo
no qual eles vão mostrar essa questão da construção de materiais dentro do ensino da geografia. Eu fiz um recorte nesse vídeo, então a gente vai ver uma parte dele agora e uma parte no final, tá bom? Vamos lá. Legal. Eu estava vendo esse vídeo antes da aula começar, né? E aí o Pietro viu esse finalzinho, né, meu filho? E ele falou, uai, pai, o que que é longura, né? E eu expliquei para ele que é a distância e tal, né? Que o certo é falar a distância, não a longura, né? E aí ele falou assim, não, agora eu vou falar só a longura. Eu falei, aí é com você, né? Você que vai fazer essa escolha aí na sua vida, né? Mas ele é terrível, ele gosta de ver o fogo pegando, né? Enfim, mas o vídeo, ele ressalta essa experiência, vocês observaram que são estudantes do PIBID, né? E que eles estão propondo práticas pedagógicas que ajudem a melhorar a questão do ensino. Vale ressaltar que quanto mais práticas forem as aulas de geografia, melhor, né? Então, a gente vai ter posteriormente, né, lá pro mês de fevereiro, né, a gente vai ter uma aula sobre cartografia. E aí, nessa aula, a gente vai propor algumas atividades, não vai ser só um dia com esse tema, vai ser mais de um dia, né, mais de um encontro. E aí a gente vai propor a questão a construção de mapas, né, o mapa. Eu fazia isso demais. Mapa político, que tem o nome das cidades, dos estados, das capitais, das regiões, né? O mapa só por região, o mapa de relevo, que é bastante interessante, o mapa de hidrografia, né? Justamente para a criança saber diferenciar, né? Até quando eu estava no quinto ano, né? A professora ela propunha fazer os mapas no celofane para que a gente pudesse sobrepor, por exemplo, colocava o mapa político embaixo, né, em celofane, e aí colocava o mapa da hidrografia por cima. Então você conseguia ver a sobreposição do mapa político com o mapa hidrográfico, então do mapa de relevo com o mapa hidrográfico e assim por diante. Né? Então a gente vai ter algumas atividades para fazer, né, nesse sentido, fazer, né, o mapa do Brasil, ou o mapa do estado, ou da região, enfim. Tá? A geografia, ao pretender o estudo dos lugares, suas paisagens e território, tem buscado um trabalho interdisciplinar, lançando mão de outras fontes de informação. E aí o PCN diz: mesmo na escola, a relação da geografia com a literatura, por exemplo, tem sido redescoberta, proporcionando um trabalho que provoca interesse e curiosidade sobre a leitura do espaço e da paisagem. Então, vou dar aqui um exemplo, né? Que é a obra Grandes Sertões Vereda, que é se não me engano, do Guimarães Rosa, que vai mostrar toda aquela questão da seca nordestina, do sofrimento, da dor, da busca de identidade, a questão religiosa também, de Adorim, né, e tal. Mas outras obras também, né? É Vidas Secas, né? Vidas Secas, o nome da obra. Eu acho que eu já mencionei isso para vocês, né? A minha família é uma família de retirantes, também nordestinos, né? E quando eu estava escrevendo o livro sobre a história da família, eu fui lendo, né, vários livros
romances regionalistas, né, que mostram lá aquela questão da seca, né, no Nordeste e tal. Então, para mim, foi muito interessante entrar em contato com essa literatura, né? Até porque no ensino médio eu prometi ler todos os livros da literatura brasileira, e o máximo que eu consegui foi ler Dom Casmurro, né? Depois não li mais nenhum. E aí, quando eu estava escrevendo esse livro, eu tive contato com mais algumas obras, né, da literatura brasileira. Então, quando as áreas se encontram, né, você tem ali uma interdisciplinaridade, e essa interdisciplinaridade ela é muito interessante para o aluno, de modo que os materiais didáticos hoje eles focam muito nessa interdisciplinaridade, ou seja, um livro de geografia com muita tranquilidade, com muita facilidade, você vai encontrar nele esses romances regionalistas, principalmente da região norte, a questão de Canudos, da região sul, a questão dos farrapos, né? Então, romances que tratam dessas questões regionais, tá? É possível aprender geografia desde os primeiros ciclos do ensino fundamental pela leitura de autores. Então, aqui, né, alguns deles, né? Então, o Jorge Amado, o Érico Veríssimo, o Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, dentre outros e outras obras também diferentes que tratam a questão social, regional do Brasil, né? Então, Guimarães, Grande Sertão Veredas, Vidas Secas e outras obras, enfim. Também as produções musicais, a fotografia, o cinema, são fontes que podem ser utilizadas por professores e alunos para obter informações, comparar, perguntar, inspirar-se para interpretar paisagens, construir conhecimento sobre o espaço geográfico, né? Então, uma série que nós assistimos aqui em casa, que foi muito interessante, foi aquela série Cine Hollywood. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ver essa série, né? Tem ela no Globoplay. E é uma série muito interessante, porque acontece na realidade nordestina ali, né? E a terminologia, né? A questão da chibata, né? Chibata sideral e não sei o que tem. A linguagem e os termos que eles utilizam são termos bastante regionalistas, né? E que acabam dando uma ideia muito forte, muito interessante sobre esse aspecto do conhecimento geográfico, né? Assim como documentários, né? O Lixo Extraordinário, quem de vocês que fez aquela disciplina de ecopedagogia comigo teve a oportunidade de ver esse filme, né? E que é um filme vencedor de prêmios e muito interessante, porque vai mostrar uma outra visão do lixo, o outro lado do lixo, poderia se dizer. Ou mesmo o livro sobre o livro não, o filme sobre meio ambiente que foi lançado há alguns anos, que é Uma Verdade Inconveniente, né? Um filme que mexeu muito com essa questão ambiental, que é uma questão muito forte, mas que na prática as pessoas não estão nem aí. E aí a gente precisa dizer duas coisas. A primeira, quem tem que se interessar pela questão ambiental num primeiro momento são os grandes líderes mundiais. Recentemente a gente teve um novo encontro sobre a questão do clima, né, no planeta, e novamente alguns países, né, o Brasil foi um deles, não quis se manifestar ou assinar esse acordo e no final foi obrigado a assinar sobre a questão do clima, ou seja, reduzir a taxa de emissão de carbono até 2050, né? Mas a gente vê do maior até o menor no país a não preocupação em relação, por exemplo, à questão do lixo, né? Ou seja, as pessoas jogam muito lixo na rua, muito lixo em sala de aula, muito lixo nos espaços onde elas frequentam, né? Então, tudo isso precisa ser discutido com as crianças e elas precisam ser educadas a entender isso. Na escola, assim como a questão de fotos, comuns, fotos aéreas, filmes, gravuras, vídeos também podem ser utilizados como fontes de informação
e de leitura do espaço e da paisagem, né? O caso que eu citei dessa menina que está passando uns dias lá na região da Guarirobas, né, que é uma das regiões de Quirinópolis, né? E todas as regiões de Quirinópolis, elas têm muitas peculiaridades, né? E quem tem contato com isso pode trazer essas características para nós que também são muito interessantes, né? O estudo da linguagem cartográfica, por exemplo, tem cada vez mais reafirmado sua importância desde o início da escolaridade. Contribui não apenas para que os alunos venham a compreender e utilizar uma ferramenta básica da geografia, que são os mapas, como também para desenvolver capacidades relativas à representação do próprio espaço geográfico. Então, é muito importante a gente perceber que o ensino de geografia, primeiro, ele é muito dinâmico, ele é muito prático e ele não só pode, mas ele por si só é extremamente interessante. As formas mais usuais de se trabalhar com a linguagem cartográfica na escola é por meio de situações nas quais os alunos podem colorir mapas, copiar mapas, escrever nomes de rios, nomes de cidades, nomes de relevos, né? Todas aquelas questões que a gente já trabalhou de montanha, serra, enseada, península, arquipélago. Então, são conceitos que eles vão aos poucos absorvendo por meio desse ensino prático da geografia. Eu trago um vídeo engraçado sobre a questão de cidade, ou melhor, estado e capital, que ficou muito popularizado aqui no Brasil com a Carla Pérez. Então vamos lá. Alasca. Ai. Vou ficar até meia-noite aqui esperando você. Fala. Fala qualquer coisa. Não, mas fala onde eu vou. Fala qualquer besteira, vamos dar rezar em casa. Praia. Praia no Alasca, legal. Presidente de São Borja, o pessoal de casa quer rir de novo, a sua praia no gelo. Não, eu falei ao contrário, eu viajei aqui. Vai, fala. Presidente de São Borja. Câmara, presidente da Câmara, onde você viu? Bom, deve ser presidente da Câmara. Então, mas você não sabe inventar. Carla, eu não queria te perguntar isso publicamente, mas eu vou te perguntar. Você tem ensino fundamental? Então, toda essa questão de apresentador de programa de televisão, não saber nome de capitais, né? E é uma questão geográfica, você saber os nomes das capitais, os nomes dos países, das capitais desses países, né? E assim por diante, né? O máximo que eu consigo chegar é, por exemplo, Argentina, Buenos Aires. Saiu daí, vocês não me perguntem, porque eu não sei os nomes das capitais da região sul e deveria saber, né? Mas esse tratamento não garante que os alunos construam conhecimentos necessários tanto para ler mapas como para representar o espaço geográfico, enfim. E aí o meme para exemplificar isso. Filho, que você está estudando geografia, mamãe. Então me diz onde está a Inglaterra, na página 72. E assim